Bom dia, bem-vindo ao canal Instituto Luz da Palavra. Hoje vamos dar início aí ao estudo de bibliologia e desde já eu peço para vocês aí dar um like, compartilhe, se inscreva no canal e nos ajude a propagar o Evangelho e que esse estudo chegue às pessoas que não têm condições de pagar um curso teológico. Eu sou o pastor Anderson, formado em bacharel em teologia, e vamos aqui dar o início da primeira parte do estudo. Não vai dar para eu gravar todo o estudo de uma vez. Hoje eu vou gravar uma parte, amanhã eu gravo outra, e vamos aí dar seguimento a uma série de estudos aí de bibliologia. Vamos aí ver umas grades para nós estarmos estudando juntos, e manda aí mensagens, compartilha aí, senta o dedo aí, dá um like, e para que ajude o canal a chegar nas pessoas, amém? Então vamos lá, vamos começar com o estudo. Vamos falar um pouco aqui o que é bibliologia. Na teologia, a bibliologia é a matéria da teologia sistemática que estuda a Bíblia Sagrada em seus principais aspectos, desde sua origem e composição até seu processo de publicação e preservação para estar disponível às pessoas de diferentes épocas e lugares. A palavra bibliologia vem do grego e é formada por dois vocábulos, em particular biblion, que significa livro, e o sufixo logia de logos, que significa palavra ou lógica. De forma não teológica, essa palavra é aplicada para designar a ciência que estuda livros em geral. Mas no campo teológico, muitas vezes é comum o uso dessa palavra para designar a matéria que estuda a Bíblia, com a autorrevelação de Deus para o homem. Então, nesse sentido teológico, a palavra bibliologia indica a doutrina das Escrituras. Também é comum que dentro do estudo da teologia sistemática, a bibliologia seja abordada dentro de uma disciplina maior, geralmente chamada de doutrina da revelação. Essa matéria estuda como Deus se revela ao homem e aborda os diferentes tipos de revelação divina, revelação geral e revelação especial, em todos os seus aspectos. Daí, a bibliologia é a porção dessa matéria que aborda a Escritura como revelação especial de Deus para o homem. Eu vou abrir um parênteses aqui para explicar um pouco para vocês sobre esse sentido que aqui nós acabamos de ler. A bibliologia é a porção dessa matéria que aborda a Escritura como revelação especial de Deus para o homem. Então, assim, não tem como eu conhecer a Deus sem antes eu estudar. E a bibliologia, ela nos dá a base para nós conhecermos e sabermos sobre culturas, histórias, cidades, tempos, o porquês. Então, aqui está como posso dizer, essa matéria de bibliologia. A matéria, eu não posso pular essa etapa. Primeiro nós temos que partir do início, porque se nós não partirmos do início, você não vai compreender lá na frente nas outras matérias, né? Olha só, os principais temas estudados na bibliologia. Basicamente, a bibliologia procura responder a seguinte pergunta: como pode ser possível que Deus tenha se autorrevelado através da Escritura? Um livro escrito por homens. Olha só, como é possível? Quantas pessoas perguntam como é possível Deus se revelar ao homem através das Escrituras? É possível. E nós vamos aprender no decorrer como é possível. Presta atenção. Então, para abordar esse tema central de forma correta, a bibliologia começa tratando acerca do que é a Bíblia, de fato. E por que ela é mesmo a palavra de Deus.
Olha só, o que é a Bíblia de fato? Por que ela é a palavra de Deus? Nesse sentido, a bibliologia aborda temas cruciais para a fé cristã. Olha só, a bibliologia, ela, nesse sentido, aborda temas cruciais para a tua fé. Sabe quais são? A origem e a composição da Bíblia. Procura responder como a Bíblia surgiu, considerando as questões da revelação e inspiração da Escritura. E nesse ponto que aprendemos, como foi que a alta revelação de Deus foi registrada por homens na Escritura? São perguntas. A infalibilidade da Bíblia procura responder por que a Bíblia é totalmente confiável, apesar de ter sido escrita por homens. O quê? Por que eu tenho que confiar naquilo que está escrito ali? Por que eu tenho que acreditar? Por que eu tenho que usar aquilo que está escrito ali como base para a minha vida? São perguntas que são feitas, e se você não estiver preparado para responder, você vai ficar no vazio. Porque quantas pessoas perguntam isso? Por que eu tenho que confiar na Bíblia? Por que aquilo que está escrito lá, eu tenho que confiar que é Deus que está falando? Sendo que ela foi escrita por homens. Então, meus irmãos, o estudo da palavra de Deus ele é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Você que quer exercer um cargo na igreja, você que exerce, você que tem um cargo aí de liderança, você precisa estar apto para responder qualquer dúvida ou questão dos seus liderados ou dos seus ouvintes. A autoridade da Bíblia enfatiza a plena autoridade que a Bíblia possui, sendo, olha só, a Bíblia tem uma autoridade. Ela mesma, a verdadeira palavra de Deus, a Bíblia é a única regra de fé e prática para o povo do Senhor e possui totalmente autoridade em tudo que ela aborda. Então a Bíblia ela tem autoridade em tudo que ela aborda. A Bíblia ela tem base. E tudo aquilo que está escrito ali aconteceu ou vai acontecer. Então, é um livro vivo. Só que é um livro que, se não for estudado, é de difícil interpretação. É de difícil interpretação. E você só vai conseguir interpretar a Bíblia estudando ela. E a bibliologia, ela nos dá o quê? Ela abre o caminho para nós aprender, para nós, ela é a luz que abre a nossa mente para nós conseguirmos entender a luz da palavra de Deus, compreender a revelação com maior facilidade. Vamos lá. A suficiência da Bíblia. Procura mostrar que a Bíblia está completa, de modo que não há mais nada a ser revelado, de forma especial da parte de Deus, para o seu povo. A Bíblia é suficiente, ou seja, nela há tudo o que o homem precisa saber acerca de quem é Deus. E o que ele faz, e qual é a sua vontade para nós. E como podemos ter um relacionamento salvo com ele. A Bíblia ela revela a vontade de Deus para nós. A Bíblia ela revela quem é Ele. A Bíblia ela nos ajuda a ter um relacionamento sadio com Deus. Vamos lá. A canonicidade da Bíblia procura mostrar como se deu o processo de formação e organização do cânon da Escritura, tanto do cânon do Antigo Testamento quanto do cânon do Novo Testamento. Nesse estágio, a bibliologia também aborda o processo de preservação da Escritura, isto é, o modo como o próprio Deus esteve envolvido em garantir que a sua autorrevelação registrada da Escritura fosse preservada de forma íntegra e fiel. Está disponível a pessoas de diferentes épocas e lugares, mesmo depois de tantas cópias e traduções. Olha só, Deus ele cuida de manter
como eu posso dizer para vocês, manter fiel e preservar a Escritura, a revelação dele. Então até os homens, para escrever, Deus ele dá uma habilidade para que eles escrevam com maior fidelidade, sem que haja uma alteração. Entendeu? Então vamos lá. Agora, por que a bibliologia, por que o estudo de bibliologia é importante? Vamos lá? Ao lado da teontologia, a doutrina da revelação, dentro da qual está a bibliologia, forma a base inicial para o estudo teológico sistemático. Isso significa que antes de o estudante querer avançar para as outras matérias da teologia sistemática, como por exemplo, a antropologia bíblica e a soteriologia e a escatologia. Então assim, é impossível você pular etapa. É por isso que muitas vezes as pessoas elas não conseguem compreender os livros escatológicos. O livro de Malaquias, o livro de Ezequiel, Daniel, Apocalipse. E tem outros livros escatológicos que revelam ali os fins dos tempos. A soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então assim, não tem como você entender o que é salvação sem antes passar pela bibliologia, que é a base. Entre outras, é essencial que primeiro ele comece por estudar acerca de quem é Deus. Olha só, hein? Antropologia. Quem é Deus? E como esse Deus se revela ao homem? Quem é Deus para você? E como esse Deus se revela ao homem? E olha só, nesse sentido, a teontologia aborda o estudo do ser de Deus. Teontologia fala do estudo de Deus, sobre Deus. Interessante, né? Interessante. Vamos aqui. Enquanto que a bibliologia, como parte da doutrina da revelação, aborda o estudo da revelação especial de Deus na Escritura. Olha só, a bibliologia é uma matéria que ela revela a doutrina especial da revelação de Deus na Escritura. Além disso, a bibliologia é uma matéria de suma importância para o cristão, porque ele possibilita conhecer melhor e mais profundamente as principais características da natureza da Escritura. Então, assim, tem que estudar a bibliologia, irmãos. Você não tem como você passar para outra matéria sem... Eu poderia trazer aqui um estudo sobre escatologia, só que eu não posso fazer isso. Por quê? Porque nem todos estão aptos a compreender a escatologia. Então tem que passar primeiro pela bibliologia, que é um estudo muito interessante. É a base do quê? Do cristão. Sendo a palavra de Deus, a Bíblia é a fonte básica do verdadeiro estudo teológico. De modo que à medida que o cristão conhece mais e mais acerca do que a Bíblia diz sobre si mesma, ele se torna capaz de defender com propriedade doutrinas. Com doutrinas que são inegociáveis à fé cristã. Existem princípios na Bíblia que ele é inegociáveis. Você não consegue negociar. Não tem como. Não tem como você negligenciar aquilo que a Bíblia traz. A primeira coisa, Deus, ele não negocia com o pecado. Deus, ele ama o pecador. Mas ele não negocia com o pecado. Outra coisa, não há salvação a não ser por meio de Cristo Jesus. É inegociável. Não tem, ele fala, ninguém
vem ao Pai a não ser por mim. Atualmente, por exemplo, as doutrinas da infalibilidade, inerrância, autoridade e suficiência da Bíblia estão sendo ferozmente atacadas por pessoas que desacreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem muita gente aí dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Totalmente confiável, sem erros, poderosa e suficiente. Olha só, ela é totalmente confiável, sem erros, poderosa e suficiente. Então, é a matéria da bibliologia dentro do estudo teológico sistemático que prepara o cristão para responder esses ataques. Olha só, irmãos. Isso aqui eu trouxe só uma introdução para você do estudo de bibliologia. Amanhã nós vamos fazer o quê? Amanhã nós vamos entrar já nos autores, que são mais de 400 autores, nas divisões, velho e novo, nos livros, 39 no velho, 27 no novo. Aí nós vamos entrar nos livros, nos Pentateucos, nós vamos entrar nos históricos, no livro de Reis, nos poéticos, nas profecias. Nós vamos entrar nas cartas paulinas, nós vamos entrar nas epístolas que foram escritas, profetas maiores, menores. Mas eu não poderia dar um estudo sem antes passar para vocês a introdução do que é bibliologia. Eu quero chamar a atenção de vocês neste momento, que a palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser estudada, mas estudada com muita responsabilidade. Ela tem que ser estudada com muita responsabilidade. Ela não pode ser tratada de qualquer maneira. Porque a palavra de Deus lá está a vida para muitos. E se você não levar, você que é líder, você que é ministro, e se você não levar a palavra de Deus com excelência, com dedicação, com responsabilidade para as pessoas que vão estar ali lendo, aprendendo a palavra. Você que é pregador, você que é preleitor, você que é itinerante, você vai nas igrejas, você vai, os pastores, os líderes confiam os púlpitos de suas igrejas a você. E você traz ali uma mensagem que não traz a reflexão para a pessoa. E você traz uma mensagem responsável. Porque as coisas de Deus têm que ser tratadas com responsabilidade. Tem que ser tratada com seriedade, com fidelidade. Lembrando que quando o líder, ele confia a igreja dele a ouvir você tem que entender que o que prevalece na hora que você está ali é a palavra de Deus genuína, verdadeira, sem mancha. Você tem que levar uma palavra que não leva confusão para a igreja. Você tem que levar uma palavra que não leva dúvida. Que a igreja, que os seus ouvintes, eles saiam de suas igrejas e vão para os seus lares convictos do que eles ouviram.
E eu vou aqui reforçar para vocês aí que tem estudos, os seus líderes preparam na igreja para ensinar vocês, e vocês não vão para os cultos ensinamentos. Aí quando você recebe um convite, quando um líder confia o púlpito da igreja dele nas tuas mãos, e você vai lá e você leva uma mensagem responsável. Porque a Bíblia, meus amados, ela tem que ser tratada com responsabilidade, porque como eu costumo dizer, é um livro de difícil interpretação. E se você não tiver habilidade para passar para os ouvintes de uma forma que eles compreendam e entendam o que você está passando, você coloca dúvida, você mata a fé, você desvia as pessoas do caminho. E a Bíblia é um livro de revelação de Deus para nos levar para o caminho, para nos conduzir ao caminho. A Bíblia tem princípios, a Bíblia tem doutrinas, a Bíblia ela tem sentido. Meus amados, o autor da Bíblia, ele tratou de passar para os seus escritores, ele tratou de inspirar os escritores de uma forma que eles escreveram, com muita fidelidade, com muita responsabilidade. E quando eu uso essa espada, porque ela é uma espada, irmãos, no livro de Efésios, a Bíblia, a palavra de Deus é tratada como uma espada. Por quê? Porque ela corta. E se eu não usar ela da forma correta e de forma responsável, eu vou matar vidas. Eu vou destruir igrejas. Então, aproveitem as oportunidades que vocês têm nas suas igrejas de estudar. Os seus líderes, eles dedicam o tempo deles para passar a palavra de Deus para você da melhor forma. Eu te peço, também me ajude o Instituto Teológico Luz da Palavra a levar a palavra verdadeira, genuína, simples, para as pessoas que têm difícil entendimento, que não têm condição de pagar um curso. E vocês podem ter certeza que eu vou trazer aqui o ensinamento com responsabilidade. Eu não vou fugir dos princípios bíblicos. Não vou sair da ética cristã. Não vou trazer para vocês heresias. E eu te peço, compartilhe. Se inscreva no canal. Dá um joinha aí. Porque quando você dá um joinha, você fortalece o canal. Você está cooperando com a obra de Deus. Você está cooperando que a palavra de Deus ela chegue nas pessoas que você não consegue ir. E eu não consigo ir. E eu estou gravando esse vídeo, estou partindo para gravar, porque eu sempre ensinei pessoalmente as pessoas. Agora eu estou gravando para quê? Para que isso chegue nas pessoas que eu não consigo alcançar. Para que o Evangelho de Cristo seja passado de uma forma compreensível, responsável e de fácil entendimento. Para não ficar aqui só nas minhas palavras, que as minhas palavras, porque como eu costumo dizer, a Bíblia não existe achismo, a Bíblia não existe a minha opinião.
A Bíblia, ela responde por si só. A Bíblia, ela não precisa de defesa. A Bíblia, ela precisa de homens que manejam ela com responsabilidade, que ensinam as pessoas com responsabilidade, que não levam as pessoas a se apostatarem de fé, da sua fé. Então, aqui no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 19, diz assim: E ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Olha só, quando eu levo a palavra de Deus com irresponsabilidade, quando eu torno-me irresponsável, aqui no livro de Mateus 13, 9 diz assim que vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Então assim, ele vai tirar aquele entendimento daquela pessoa ela vai se desviar. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Isso aqui é a lei da semeadura. Olha só, agora vamos lá. O objetivo do Instituto Teológico Luz da Palavra é fornecer a vocês a Bíblia, o estudo da Bíblia, com fácil compreensão e responsabilidade. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, compartilhe, se inscreva, dê um like, pede aí, tire suas dúvidas, escrevam aí, tire suas dúvidas. Mas, ouve os seus líderes. Vai nos cultos de ensinamento, escola dominicais. Vai nos cultos de ensinamento da tua igreja. Participe. Se você não é apto para ouvir, você também não é apto para ensinar. E você precisa ouvir. A palavra do Senhor fala assim que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim que conhecereis a verdade vos libertará. E preste bem atenção, meus irmãos. Você quer libertação para a tua igreja? Você quer libertação para a tua vida? Você quer libertação para a sua família, para os seus filhos? Aprendam a palavra do Senhor. Não falte nos cultos de ensinamento da sua igreja. Valorize o trabalho dos seus líderes. E faça da tua igreja, faça de você um líder apto, responsável. Lembre-se que vocês não estão manejando a tua palavra. Vocês não estão manejando aquilo que é teu. Você está manejando a palavra de Deus. E tem que ser com responsabilidade. Tem que ser com coerência. Tem que ser com ética. Tem que ter princípios. O meu líder ensina que nós temos que ter ética e princípios. E tenham ética e princípios. Ajude o canal. Ajude o canal a ser propagado. Ajude o canal, em nome de Jesus, ajude o canal a ser propagado. Que essa mensagem chegue no coração das pessoas e as pessoas começam a participar dos estudos. Amanhã eu vou estar aqui também trazendo sobre bibliologia. É muita coisa, irmãos, é muita coisa. E eu não posso trazer tudo de uma vez, porque se eu trazer tudo de uma vez, eu vou trazer com irresponsabilidade. Então, eu tenho que procurar passar para vocês
de uma forma que vocês compreendam, entendam e repassem isso. Fiquem na paz do Senhor e tenha um bom dia, no nome de Jesus.